Ah, diacho! Mais uma vez eu caí na pornografia. Misericórdia! Outro animal para sacrificar. Ai, a lei de Deus! Morre, cachorro! Filho, você não precisa mais sacrificar, porque o meu sacrifício foi perfeito. Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um resumo da Bíblia e hoje nós vamos falar de Levíticos! Isso aí, hoje é Levíticos e hoje eu tô com o mano Dani na área, mano! Fala aí galera, beleza? Ele é meu diácono, eu sou fã desse cara me ensinou muita coisa da Bíblia e é um prazer ter ele aqui para compartilhar um pouco que ele sabe de Levíticos. Amém, pra mim também é um prazer. Ó, e antes de começar o vídeo eu quero que você já deixe o seu like, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom e vai ser edificante para sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e vai aparecer aqui em cima agora um vídeo de Êxodo para você ir lá e assistir aos vídeos anteriores. Tem uma playlist com uma sequência. Nós já gravamos Gênesis, Êxodo e agora estamos em Levíticos. Então é isso aí galera e vamos pro vídeo. Valeu. Pô galera, o livro de Levítico vai falar de... O povo de Deus na verdade era um povo que não tinha lei, não tinha um código, não tinha um parâmetro para eles serem guiados. E na verdade eles nem conheciam Deus. Então o livro de Levítico é quando Deus se apresenta a Moisés e começa a ditar vários tipos de leis, vários tipos de coisas que eles deviam fazer, de como eles deviam sacrificar, de como eles deviam se portar. E o livro de Levítico se resume sobre isso, sobre um código que Deus entrega para o povo de como ele devia se portar. Até porque Deus ele via até um homem lá com Adão e Eva, eles tinham um relacionamento com Adão e Eva, todo dia na viração do dia, né? Deus se apresentava a ele, falava com eles, porque Adão e Eva eles eram santos. Então assim, Deus ele não compartilha com o pecado humano. Deus ele não tem... Como é que é a palavra? Ele não tem aliança. Não tem aliança com o pecado. Então por isso ele institui Levíticos. Ele faz o livro de Levíticos para que o povo de Deus se santifique e busque a Ele, para que se achegue a Ele. Então, como o nome mesmo já diz, Levítico é um livro dedicado aos levitas, para que eles tivessem um parâmetro de como eles deveriam se portar, de como eles deveriam se consagrar a Deus. E o livro de Levítico é o terceiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés. E tudo se passou no Monte Sinai, né? Enquanto eles estavam lá, porque Deus fala para Moisés para que ele tirasse o povo do Egito e levasse ele para uma terra que ele mostraria. Só que no meio do caminho ele deveria ir para o Monte Sinai, porque foi aonde Deus se revelou a... Não foi nesse monte? No Monte Sinai. Foi, Então, Foi no Monte Sinai, sim. Então. Foi no Monte Sinai, galera. Foi onde Deus se revelou a Moisés através da sarça ardente. E aí ele fala, você vai voltar aqui com o teu povo, vocês vão cultuar a mim. Então tudo se passou ali, todas as ordenanças que Deus deu a Moisés lá para o povo, lá no livro de Levíticos, tudo aconteceu lá no Monte Sinai. Foi antes deles começarem a peregrinar pela terra, que aí a gente vai começar a entrar em Números, que é o próximo vídeo que nós vamos gravar. E aí Números vai contar do povo pela terra e tudo que eles passaram até chegar na terra prometida. Mas o legal de Levíticos é ver o cuidado de Deus com o povo dele, né? É ver que ele estava com saudade e ele queria restabelecer essa comunhão dele com os seus filhos, sabe? E assim, então ele teve que ele arrumou uma forma de aproximar o homem e ele novamente. E lembrando também que o livro de Levítico é um dos livros menos lidos da Bíblia. É verdade. Porque o pessoal fala que é um livro difícil, é muito chato, difícil de entender, é purificação, é sacrifício, se purificar até a tarde, não sei o quê, e mata novilho, e mata cabrito, não sei se é Eles arrumaram tanto cabrito, é tudo animal que mata, mataram os cabritos todos no deserto. Se fosse para nos pegar, a gente matava a fazenda todinha, filho, não dá. Meu Deus. Então, por ser um livro difícil de se entender, as pessoas não procuram esse livro. E é um livro altamente necessário, porque o livro de Levítico aponta para o sacrifício de Cristo, aponta para o Novo Testamento, que é onde vai falar sobre a purificação. Tem um termo que é usado no Novo Testamento, que é Jesus nos purifica de todo o pecado. E quem falou isso entendia de Levítico, porque existe um ritual de Levítico que fala justamente sobre isso.
o sacerdote ele misturava o sangue de um animal na água e lançava sobre a pessoa para purificar a pessoa. Então, já estava apontando para o sacrifício de Cristo. Outra coisa também que aponta para o sacrifício de Cristo, um dos sacrifícios do livro de Levítico é o sacrifício pascual, que fala sobre justamente Cristo que morreu por nós, que era o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo. E fala muitos detalhes sobre o sacrifício de Jesus. Fala que ele não poderia quebrar os ossos, e Jesus não quebraram os ossos de Jesus. Ele morreu antes que alguém quebrasse a perna dele para que ele morresse. E também fala também que o sacrifício não podia morrer por asfixia. Então, se quebrassem os ossos de Jesus, ele ia ficar com peso sobre o seu pulmão e ia ser uma carne sufocada. Que era o que normalmente acontecia na cruz, né? Eles quebravam as pernas para ele morrer mais rápido. Então, mas com Jesus não aconteceu isso. Não aconteceu. Se quebrassem a perna dele, as pernas de Jesus, ia estar quebrando dois princípios do sacrifício pascual, que era quebrar os ossos e um sacrifício com carne sufocada. E isso de quebrar os ossos é porque o sacrifício, o cordeiro, né, que fosse sacrificado para purificação dos pecados, ele deveria ser perfeito. Ele não podia ter manchas no corpo, ele não podia ser um aleijado, alguma coisa do tipo. Ele não podia ter nenhuma deficiência. Deus, ele instaurou que os sacrifícios deveriam ser por animais perfeitos. Assim como os sacerdotes, né, os levitas, que fossem lá para cultuar, para sacrificar pelo povo, né, porque quem sacrificava, na verdade, eram os levitas, né, que eram os sacerdotes lá do templo, eles também deveriam ser perfeitos. Então, Deus sempre preocupado com essa perfeição e chegar até ele. E galera, tem um dia que Deus instaurou para que o povo dele ele comemorasse, que é o dia do Yom Kippur. Dentre das 7 festas. Dia do Yom Kippur. Vai de novo. E o interessante é que eu ficava imaginando que às vezes a gente pega assim algumas coisas que a gente não se dá conta que a gente está pecando, sabe? Então eu imagino que naquela época as pessoas talvez elas cometessem alguma coisa que ela talvez esquecia que ela estava cometendo aquele ato, que aquele ato era errado. Pecados involuntários. Pecados involuntários. E aí Deus ele estabeleceu esse dia. Nesse dia todo mundo jejuava, era um dia todo sem comer e havia sacrifício pela expiação de todo o povo de Israel. Então aquele dia era um dia considerado santo e que ninguém fazia nada naquele dia, mesmo que não fosse um sábado, porque sábado eles não faziam nada. Mas naquele dia, sei lá, em qualquer dia da semana, era um dia exclusivo para a santificação do povo de Deus, mesmo para aqueles que não pecaram naquele dia ou em outro dia, enfim, era um dia coletivo para a santificação. E o ritual era assim: o sacerdote, antes de sacrificar pelo povo, ele sacrificava por ele mesmo para se purificar, porque ninguém tinha acesso livre à presença de Deus. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos depois que ele sacrificasse por ele mesmo, para ele ter acesso à presença de Deus. E depois que ele sacrificava por ele mesmo, pedindo perdão pelos seus pecados, ele purificava os sacerdotes, sacrificava pelos sacerdotes, e aí sim havia o sacrifício pelo povo, pelo pecado do povo. E eram dois sacrifícios. Tinha o bode emissário e o bode expiatório. O bode emissário, se colocava os pecados todos nele, se lançava os pecados todos nele e largava ele para ele ir para o deserto. Ele para o deserto com o pecado do povo, né? Isso aí. E tinha o bode expiatório, que era o que morria em sacrifício pelos pecados do povo. E falando em Santo dos Santos, no lugar santíssimo, onde habitava a presença de Deus, Deus ia ali, no Santo dos Santos, é bem claro isso. E não era qualquer pessoa que podia entrar. Vamos falar um pouco sobre o tabernáculo, mano. E de tabernáculo eu não conheço ninguém que saiba mais de tabernáculo que meu diácono Daniel. E ele vai explicar pra gente, através aqui de um desenho que ele vai fazer aqui com a nossa ideia aqui, de como é que era o tabernáculo do Senhor. Então vamos lá, vamos fingir que esse aqui, ó, esse aqui é o terreno, nós estamos no terreno aqui, tá? Esse aqui é o terreno onde era para ser construído o tabernáculo. Então vamos lá, Dani, começa a dizer aonde ficava cada coisa. Muito interessante o seu tabernáculo. Então o tabernáculo era dividido em 3 partes, que era o pátio, que era a parte de fora, tinha depois o santo lugar e por último o santo dos santos. E em cada etapa dessa divisão existiam utensílios. Então a primeira coisa que você encontrava ali era o altar de holocausto, o altar de sacrifício, onde era feito o sacrifício de animais. Após
o altar de holocausto. Depois disso vinha a pia de bronze, onde era feita a purificação, porque eles deviam se lavar ali antes de entrar no santo lugar, no santo dos santos. Depois ali da pia de bronze, você entrava no santo lugar, onde havia 3 utensílios. À sua direita havia a mesa dos pães, também conhecida como pães da proposição. Também existia do lado esquerdo o candelabro, candeeiro, também conhecido como menorá. E antes do véu, ali existia mais um utensílio que era o altar de incenso, que representa as orações, a adoração. E depois do altar de incenso, havia o véu que separava o santo lugar do santo dos santos. No santo dos santos só existia um utensílio, na verdade 2 utensílios, que a Bíblia divide os utensílios, que é a arca da aliança e o propiciatório, que era a tampa da arca. Ah, sim. E dentro da arca existiam 3 coisas, que você sabe qual era? Que eu vou falar agora! Vou falar com ele. As tábuas do mandamento, o maná e a vara de Arão. E as 3 coisas que tinham dentro da Arca da Aliança são as tábuas do mandamento, a vara de Arão e Maná. o maná! Sabe tudo de mim. Bom, falamos de tabernáculo e o legal do tabernáculo é que ele aponta para Jesus e para a adoração que há hoje no nosso meio. Todos os utensílios apontavam para Cristo. O altar de sacrifício, sacrifício de Cristo. A pia aponta para a palavra e não tinha tamanho. A Bíblia não fala o tamanho da pia de bronze. E isso significa a palavra, porque a palavra é infinita e inesgotável. Então não tinha uma medida para a palavra. Outra coisa era o candelabro, que era a luz que iluminava o ambiente, e Jesus é a luz do mundo. Os pães, ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. E como a gente falou, altar de incenso, oração e adoração. E a Arca da Aliança significa a presença de Deus. Era a própria presença, não é que simbolizava a presença. Era a presença de Deus. Ele falava que ele iria ali, né? Ele habitava ali. Ele manda Moisés construir um tabernáculo porque ele queria habitar no meio do povo. Verdade. E naquele tempo, quem cuidava lá, né, do tabernáculo, né, do lugar onde ocorria o sacrifício e tudo mais, eram os levitas. E aí fica a dúvida. E aí, quem são os levitas hoje, Dani? A gente fala, né, não só na nossa igreja, mas nas igrejas, que os instrumentistas, os cantores da igreja, os adoradores são os levitas. Mas, na verdade, todos nós somos levitas. Todo aquele que trabalha na obra de Deus, trabalha na manutenção da igreja, são considerados levitas. Na verdade, não existe mais os levitas, porque Deus, Jesus, ele não instituiu mais os levitas, mas sim um sacerdócio. Deus quer que a gente seja sacerdote e não levita. Porque o levita, ele era todos aqueles que faziam parte da tribo de Levi, mas só os sacerdotes tinham acesso à presença de Deus. E Jesus é o sumo sacerdote que nos dá acesso à presença de Deus. Então Deus não quer mais um sacerdócio levítico, mas sim um sacerdócio sacerdotal. Nós somos filhos dele, cara. Então isso por herança, isso está com a gente, ele instituiu isso pra gente. Então se você reconhece Deus como seu Senhor, o único e suficiente Salvador, você está mais que pronto para entrar no Santo dos Santos e conhecer a imensidão que é Deus, que é Jesus. Não desista de ler a Bíblia toda em 90 dias. Estamos já na quarta edição da leitura da Bíblia em 90 dias. Quarta edição, é verdade. É possível ler a Bíblia em 90 dias. O Dani já leu nas 3 anteriores, essa é a quarta. E mais uma vez ele vai terminar, porque eu sei que ele vai terminar. Mas é isso aí, galera. Levítico foi chato de ler, eu sei que foi chato, é demorado de ler, se cansa um pouquinho, mas Números é um pouquinho pior porque tem muitos capítulos, galera, então... Números é sensacional, é muito bom. Galera, força em Números, estamos juntos, vamos ler junto e não para de ler. Esse ano vai ser recorde de galera que vai acabar de ler a Bíblia em 90 dias. Então é isso aí, galera, esse foi o livro de Levíticos, esse foi o resumo de Levíticos.
Eu quero te pedir agora, no final do livro, se você ainda não se inscreveu no canal, se você ficou até agora para ver o vídeo, se inscreve agora então no final, se inscreve aí, dá o like, o joinha lá, compartilha com geral, mano. Manda esse vídeo pra galera do Facebook. Se você acha que te edificou, que foi bem humorado e tal, e que você gostou, compartilha com seus amigos no Facebook para que o nosso canal se expanda e que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por tudo, pela paciência. Até números! Valeu. Fui! Como eu estava te falando, Patrick, cara, o livro de Números é sensacional. Tá, então eu vou querer te dar uma chance. Pô, vou ler aqui pra tu ver como é que é empolgante, cara, o livro de Números. Diz assim, ó: no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da saída do Egito, o Senhor falou a Moisés, na tenda da reunião, no deserto do Sinai, fazer o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, segundo a sua família, suas casas, patriarcas, registrado no nome de todos os homens por um. Tu e Arão registrareis todos os homens de 20 anos. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e aos seus filhos, abençoarei os filhos de Israel assim. O Senhor te abençoe.